Uma jovem garota me pediu para falar sobre o tema vidas passadas. É um tema que me interessa porque despertou o meu interesse na adolescência, na passagem dos 13 para os 14 anos. Conforme a intuição foi aflorando em mim, surgiu a crença, na verdade a certeza da existência de vidas passadas. Naquele tempo eu comecei a me observar, comecei a analisar o meu mundo interior e percebi que a vida atual não era a única vida que eu tinha, ou que eu tenho, mas que eu tive outras vidas. Eu acredito nas reencarnações. Eu sei que as reencarnações, a crença nas reencarnações, não faz parte dos dogmas cristãos, mas é algo que eu acredito há muitos anos, há 25 anos praticamente. E essa crença ela não foi resultado de estudos, de leituras, foi algo que brotou em mim naturalmente, naquele momento da vida, quando o meu despertar espiritual estava se dando. Então eu queria saber quem eu era. E eu tive naquele tempo a sensação, a impressão, a certeza, na verdade, de que a vida atual não poderia ser a minha única vida. A crença na existência de vidas passadas ajuda a resolver muitas questões do mundo atual. Por que as coisas hoje estão assim? Por que as pessoas estão com tantos problemas psicológicos, problemas físicos, enfermidades, defeitos corporais, problemas cognitivos? Por que tudo isso? Deus teria colocado as pessoas assim no mundo, com tantos problemas, para sofrerem? Ou elas próprias geraram esses problemas? E agora apenas estão colhendo o que semearam. As próprias pessoas fizeram um uso errado de suas outras vidas. Foram contraindo laços kármicos, karmas pesados, que hoje precisam ser dissolvidos, vivenciados, resolvidos. O ser humano ele precisa rever os seus conceitos, E através dos karmas, da dor, do sofrimento, é possível o indivíduo se regenerar, se ele quiser. Infelizmente, nós observamos que as pessoas não estão nem aí, em sua maior parte, ignoram a origem dos problemas. Acreditam que ou as coisas são fruto do acaso, ou que Deus queira que assim seja. Mas será que Deus quer que as coisas assim sejam? Será que Deus quer essa humanidade problemática, doente, enferma, onde tantas pessoas enfrentam problemas terríveis? Tudo isso é resultado da vontade de Deus? Tudo isso é resultado da vontade de Deus ou das próprias ações humanas? Das ações cometidas em outras vidas, em vidas passadas. Eu acredito que o mundo atual é apenas o resultado do que as pessoas viveram em outras vidas, em outras encarnações. Então é conferido a cada ser humano a possibilidade dele consertar os seus erros, dele rever os seus conceitos, dele buscar melhorar através de novas reencarnações. Cada passagem pela Terra é apenas um degrau, uma possibilidade do ser humano melhorar. Infelizmente, por causa da indolência espiritual, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, que é o adormecimento do espírito,
dentro das pessoas, elas não se dão conta do que elas são, qual é a sua origem, de onde vieram, para onde vão, qual é o propósito da vida, qual o sentido da vida. 99% da humanidade não consegue compreender isso, não se pergunta sobre isso. As pessoas vivem praticamente como animais nos dias atuais, para a comida, a bebida, o sexo, a aquisição de alguns bens materiais em proporções maiores ou menores. Somente nisso as pessoas se distinguem hoje, na proporção de bens materiais maiores ou menores que adquirem. Mas no demais são igualmente rasas, superficiais, levando vidas inúteis, efêmeras, correndo atrás das futilidades, correndo atrás do vento, porque praticamente tudo é vazio nos dias atuais. O vento não é vazio, mas as atitudes humanas são vazias. Então, a crença na existência de vidas passadas e na reencarnação ajuda a explicar muitas coisas dos dias atuais. Por que as pessoas são assim? Deus não colocou as pessoas de forma tão problemática numa única vida. Elas próprias foram tecendo os laços kármicos em outras vidas. Porque cada pensamento, cada ação, cada palavra, tudo isso assume formas na matéria fina, como explicou Abdrushim. Formas que ficam aderidas ao indivíduo. Tudo que nós lançamos para o universo fica ligado a nós, por meio de cordões magnéticos. E nós somente nos libertamos desta carga, se nos arrependemos do fundo do coração, se melhoramos como indivíduos, então sim ocorre um resgate simbólico. Essas coisas vão secando se o indivíduo muda internamente. Uma vez que ele não fornece mais alimento para essas formas ruins que ele configura, elas vão secando. E assim o karma pode ser amenizado e completamente resgatado, dependendo da transformação interior que o indivíduo sofre, que ele promove dentro de si, através de uma vontade autêntica, intuitivamente, não mentalmente. Não basta querer mudar mentalmente, forçar a barra por meio de pensamentos. Eu quero ser uma pessoa melhor, agora eu só vou fazer coisas boas. Não, isso precisa brotar do fundo do coração. Este é o único caminho que permite ao ser humano despertar e mudar de verdade. Do contrário, ele vive no piloto automático dessa racionalidade cega e continua preso à Matrix, continua dentro da Matrix, alimentando a Matrix e aumentando a sua carga kármica. Porque nesse caso o indivíduo continua lançando lixo mental e lixo sentimental para o universo. E tudo isso acaba sendo processado e, por meio da lei da reciprocidade, volta para o indivíduo. Tudo o que é lançado no universo pelo ser humano precisa ser resgatado por ele. No caso de maus pensamentos, ações erradas e incoerentes, palavras e ofensas, tudo isso precisa ser resgatado pelo ser humano. E ele somente se liberta das reencarnações o dia que conseguir se libertar dos seus karmas, o dia que sofrer a transformação interior, o dia que despertar primeiramente, para agir de forma diferente. Então o ser humano vai descontando os seus karmas. E chega um instante em que ele não precisa mais reencarnar na Terra.
e pode ascender lentamente os diferentes planos da criação, até poder entrar no paraíso espiritual, a sua pátria espiritual, de onde partiu um dia, descendo inúmeros planos até encarnar na Terra. E em cada plano que o ser humano conseguir adentrar, né, partindo da Terra rumo ao paraíso espiritual, ele vai se desprendendo de invólucros, até que por fim reste apenas o núcleo, o espírito na sua pureza. O espírito na sua pureza. Né? Então, as vidas passadas existem. Queira você acreditar nisso ou não. Né? Se isso não está entre os dogmas cristãos, fazer o quê? Fazer o quê? Cristo mesmo disse em seu tempo que ele teria muitas coisas para falar ainda, mas as pessoas não o compreenderiam. Né? Do que Cristo teria a falar ainda? Do que ele tinha para falar? Será das reencarnações? Das vidas passadas? Ou será que ele falou disso e depois foi retirado da doutrina num determinado instante, porque não interessava a determinadas pessoas que queriam manter a humanidade na ignorância espiritual? Então são muitas perguntas a serem respondidas ainda. Existem muitas lacunas, né, na história do cristianismo, na história de todas as religiões, porque as religiões são projetos de poder que objetivam dominar pessoas por meio de uma cultura que se impõe. Né? E é por isso que eu não tenho religião, é por isso que eu não sigo dogmas religiosos. Eu sigo a obra Na Luz da Verdade de Abdrushim. Mas Abdrushim não trouxe uma religião, não trouxe dogmas, não trouxe uma seita. Ele trouxe a libertação interior. A pessoa se libertar internamente. Isso é que Abdrushim ensina com a sua obra Na Luz da Verdade. Né? Não é um livro espírita, não é um livro gnóstico, é apenas um livro profundo, né? Apenas, né? Bota entre aspas, é um livro profundo que permite ao ser humano caminhar com as próprias pernas nessa vida, sem depender de nada e de ninguém. Né? Porque uma vez que o espírito desperta dentro do ser humano, ele se conecta magneticamente a planos mais sutis que o terreno, e assim recebe tudo o que necessita. É como Cristo disse, a mesa está sempre posta. Os seres humanos é que não se servem desta mesa que está sempre aí à disposição dos seres humanos. Que mesa é essa? As energias espirituais que perpassam a criação de Deus. E é preciso estar aberto para isso. Né? E os problemas dos dias atuais, as doenças que as pessoas têm, né? As doenças que elas já nascem, né? Tudo isso é resultante dos karmas de vidas passadas. Os problemas cognitivos, os defeitos físicos, as aflições, o desespero. Né? A vida atual é apenas uma entre tantas que os seres humanos já tiveram sobre a Terra. E esta encarnação será a última. Será a última, porque estamos aí nos anos finais do juízo final, do grande juízo que Deus está impondo à humanidade. Né? Não é à toa que tudo está tão caótico, que as máscaras estão caindo, que as pessoas estão se mostrando da forma como são, podres na maior parte dos casos, né? Porque é o juízo, as pessoas estão se mostrando como são para serem julgadas e daí condenadas ou absolvidas. E pelo que podemos ver, a maior parte da humanidade será condenada, porque as pessoas não estão nem aí.
De um lado, observamos os depravados e do outro lado, os dogmáticos, que também não têm vida interior, simplesmente se grudam aos dogmas religiosos, acreditando que isso é suficiente para que a salvação possa ser alcançada. Não existe salvação sem vida interior, não existe salvação sem conexão com as energias espirituais, porque elas guiam e conduzem os seres humanos nessa vida, para que eles possam alcançar um estado vibracional, para que os seres humanos possam encontrar o seu caminho, a felicidade, o equilíbrio, em suma, a redenção. A redenção. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.